chamar-te pelo nome, me provaste amor eterno, as batidas do teu coração são todas por mim. Disseste nunca te esquecerei e jamais te deixarei. Voltarei para te buscar, para junto a mim ficar. Estou à porta, deixa-me entrar, cear contigo e sempre aí no teu coração um pedaço do céu, o selo do Espírito que rasgou o véu. Olá, amados, muito boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus. É uma honra, é um prazer estar aqui contigo, estar com vocês mais uma vez com esta missão de compartilhar uma palavra com vocês nesta noite. O meu coração se alegra muito e teme muito toda vez que eu estou deste lado de cá, na posição de canal, para que a palavra do Senhor que vai passar por mim também seja benéfica a vocês. O meu coração, aqui vocês não têm ideia. Eu estou sentado, mas as minhas pernas estão tremendo. A responsabilidade que é falar aquilo que o Senhor tem dito para mim, aquilo que o Senhor tem trazido ao meu coração, compartilhar com vocês. E eu temo muito, porque antes de falar qualquer coisa que eu tenho que olhar para a minha vida, eu tenho que saber como é que eu estou antes de me apresentar diante do altar do Senhor. Mas eu creio, amados, que se eu estou aqui sentado agora, trazendo esta palavra, é porque aprove ao Senhor, porque o Senhor, Ele quer que eu diga o que eu vim dizer. O Senhor, Ele falou primeiro comigo e eu vou compartilhar com vocês nesta noite. Quando o nosso amado pastor estendeu o convite para que eu viesse compartilhar uma palavra esta noite, é de praxe eu perguntar se nós temos um direcionamento, alguma coisa, e ele me deu as orientações. E dentro disso, dentro desta temática, eu queria compartilhar com vocês hoje uma mensagem que nós vamos falar sobre fidelidade e recomeço. São duas coisas que nós precisamos, nós cristãos, precisamos ter em nossa mente. Nós precisamos ter nas nossas vidas fidelidade e a vontade de recomeçar. E eu queria que vocês abrissem comigo as suas Bíblias lá no livro de Ruth, no capítulo 1, e eu vou fazer a leitura com vocês aqui a partir do versículo 7 até o 17. Eu peço a paciência de vocês, é um texto um pouco mais longo, né? Não quero pegar um versículo isolado, uma frase solta, mas eu quero pegar algo que faça sentido na minha cabeça e na cabeça de vocês. Amém, amados? Então, quem for encontrando aí, vá reverenciando, vá se juntando a mim aqui para a leitura da palavra. Lá no capítulo 1, no versículo 7 em diante, vai dizer assim: Assim ela saiu do lugar onde havia morado, e as duas noras estavam com ela. Enquanto caminhavam, voltando para a terra de Judá, Noemi disse às suas noras: Vão agora e voltem cada uma para a casa de sua mãe, e que o Senhor seja bondoso com vocês,
assim como vocês foram bondosas com os que morreram e comigo. O Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada uma na casa de seu novo marido. E deu um beijo em cada uma delas. Elas, porém, começaram a chorar alto e lhes disseram: Não, nós iremos com a senhora, para junto do seu povo. Mas Noemi disse: Voltem, minhas filhas, por que vocês iriam comigo? Vocês acham que eu ainda tenho filhos em meu ventre, para que se casem com vocês? Voltem, minhas filhas, não vão embora, porque sou velha demais para ter marido. E ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que casasse esta noite e tivesse filhos, será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Ficariam tanto tempo sem casar? Não, minhas filhas. A minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a mão contra mim. E então de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. E então Noemi disse: Veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Você também vá com ela. Porém Ruth respondeu: Não insista para que eu a deixe e nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, irei eu, e onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. E onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. E que o Senhor me faça este outro tanto, se outra coisa não seja a morte, a me separar de você. Amém, queridos? Todos nós conhecemos a história de Ruth, de Noemi. Todos nós sabemos a história que a Orfa, a outra cunhada de Ruth, foi embora e voltou para as práticas antigas, voltou para o seu povoado, sua família, para os seus deuses, assim como Noemi falou para Ruth. Mas nesta noite eu queria trazer para vocês esse tema: fidelidade e recomeço. Eu separei alguns tópicos para a gente falar sobre fidelidade e sobre recomeço. E eu queria... Eles têm alguns pontos de convergência e eu queria começar falando de fidelidade. A palavra fidelidade ela está embasada em 4 pilares. A princípio eu vou falar 3, porque o último pilar também é o último pilar que sustenta. Por questão de segurança para mim, se houver algum problema que seja relacionado com produto ruim, com combustível, eu sei de onde foi, eu sei qual foi a fonte. E por que eu estou dizendo isso? Se a minha fidelidade a Deus, se a minha exclusividade é ao Senhor, eu sei de onde é a minha fonte, eu sei qual é a minha fonte, eu sei onde é que eu posso dobrar o meu joelho, eu sei onde é que eu posso não reclamar, mas é onde eu posso me queixar diante do Senhor. Eu posso me queixar diante do Senhor. Não que eu tenha razão, mas me queixar não é você cobrar razão, é você levar as suas necessidades perante o Senhor. E lá em Josué, no capítulo 24, nos versículos 14 e 15, Josué chamou aquele povo, quando ele recebeu a missão ali de Moisés de levar o povo adiante. Moisés chamou o povo e mandou o que eles escolhessem. Falou: que vocês decidam hoje qual é o Deus que vocês querem servir. Se vocês querem servir ao Deus verdadeiro, ao Deus de Israel, ou se vocês querem servir aos deuses que os seus pais serviram nessa trajetória perante a travessia no deserto. Então Josué, naquele momento, ele cobrou exclusividade, porque quem quisesse seguir a Deus, iria seguir somente a Deus. Quem quisesse adorar outros deuses, então ele liberava aquele povo para ir embora, para adorar outros deuses, mas que não participaria da mesma seara que o povo de Deus. O segundo ponto da fidelidade está ligada à verdade. A verdade ela é equivalente à transparência.
Pô, por que transparência? Porque quando uma coisa é transparente, você consegue ver do outro lado. Quando eu sou transparente, você consegue ver o que há dentro de mim. E quando eu sou transparente perante o Senhor ele consegue ver o que há em mim. E lá no Salmos 26, 2, o salmista diz, né, para o Senhor, ele convida: sonda-me, Senhor, e prova-me. Sonda-me o coração e os pensamentos. Então, se eu sou verdadeiro, se a minha adoração é verdadeira, se a minha fé é verdadeira, se eu sou transparente, o Senhor ele vai enxergar isso dentro de mim e ele vai me ajudar. Terceira base, terceiro pilar, regularidade. Regularidade é igual a constância, é igual a continuidade. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17 e 18, diz assim: orem sem cessar e em tudo deem graças, pois esta é a vontade do Deus Pai para vocês em Cristo Jesus. É consistência, é constância, não é eu vou orar hoje, eu vou orar daqui a 2 semanas, vou orar daqui a um mês. Não, regularidade, é todos os dias. Poxa, mas eu não estou vendo o resultado das minhas orações. Quem leu Daniel, o livro de Daniel, sabe que lá quando Gabriel se apresentou a Daniel, ele disse: Daniel, desde o primeiro momento em que você começou a orar, suas orações foram atendidas, suas orações foram ouvidas. Mas havia, acima daquilo que Daniel podia ver, havia uma luta celestial muito grande, havia ali uma batalha espiritual ferrenha. E é isso que acontece, muitas vezes nós oramos e a gente já quer a resposta amanhã. A gente está fazendo da nossa oração igual miojo, a gente termina de orar e quer que já saia do outro lado o produto pronto. Não é assim, queridos, não é assim. Perseverança, são perseveranças que nos vão levar adiante, que vão fortalecer a nossa musculatura, que vão fortalecer o nosso entendimento, o nosso espiritual. Muitas vezes a gente quer as coisas fáceis demais. Hoje tudo é muito fácil, tudo é muito rápido, tudo é muito volátil. Hoje é, amanhã não é. A gente está vivendo uma geração que quer tudo na mão, entregue de bandeja. Ninguém mais quer pagar o preço. E a gente precisa recomeçar, se reencontrar, precisa buscar aquilo que o Senhor tem para nós. Eu falei os 3 pilares, falta o 4º que eu vou ligar agora quando eu terminar de falar dos 3 pilares sobre o recomeço. E recomeçar, ele compreende em aceitar que é necessário uma mudança. Você não pode recomeçar alguma coisa se você não entender que você tem que mudar o que você estava fazendo. Porque senão não é recomeçar, é continuar. Para recomeçar você tem que voltar no início de tudo e começar outra vez. Então, recomeçar está sustentado nos 3 pilares. Acreditar, que primeiro, é aceitar. O segundo é acreditar. E o terceiro pilar é confiar, que é o último pilar da fidelidade. Então vamos lá. Acreditar é ter fé. Em Hebreus 11 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas é a certeza daquilo que nós esperamos. Isso é acreditar. Isso é ter fé. Você não está vendo, mas você sabe que vai acontecer. Abraão, que ainda era Abrão, quando o Senhor disse para ele: Abrão, sai do meio da tua parentela, sai do meio da casa da tua família, pega as tuas coisas e vai para uma terra que eu vou te dizer. E Abraão acreditou. Isso foi ter fé. Não é à toa que ele é chamado de pai da fé. Se o Senhor chegasse para você hoje e dissesse: ei, pega todas as tuas coisas e sai, vai embora. Senhor, mas para onde eu vou? O Senhor fala: relaxa, eu vou te dizer para onde você vai, só sai. Você teria essa coragem? Você estaria disposto
a provar a sua fé dessa maneira? Eu não sei. A minha experiência pessoal, quando eu vim de São Paulo para cá, os irmãos sabem que eu já contei esse testemunho. 14 anos atrás eu estava de boa, estava lá na minha casa e falei, poxa, estava passando um momento difícil, uma situação, e apareceu uma oportunidade. Poxa, a gente está precisando de alguém em Manaus. Quem? Eu. Me apresentaram uma proposta, não era a melhor proposta, mas eu me agarrei com ela e vim. E muitas pessoas diziam para mim, cara, você tá maluco? Você vai morar lá em Manaus, no meio do mato? Pra lá, o pessoal acha que aqui tem índio, que tem onça no meio da rua. Não tem nada disso. Eu, pelo menos, nunca vi. Se tiver, estão escondidos. E eu disse, eu vou. Então, foi uma decisão que foi tomada numa segunda-feira. Eu só avisei os meus pais, comuniquei. No domingo, eu embarquei e vim pra cá. E as pessoas me perguntavam, você não tem medo? Eu tinha medo. Mas eu não estava confiando em mim, eu estava confiando em Deus. As pessoas perguntavam, bom, mas você não conhece ninguém. E eu dizia, se em uma semana eu não fizer pelo menos uma amizade, eu volto. Porque eu acredito. Eu acredito que Deus tinha um propósito na minha vida me trazendo para cá. Hoje eu tenho uma esposa abençoada, a mulher do meu coração. Eu tenho um filho que é uma bênção. E se eu tivesse lá em São Paulo, eu não teria essa esposa, eu não teria esse filho, eu não teria essa família. Eu não estaria aqui falando para você ouvir. Eu não participaria desse ministério. O Senhor, Ele sabe de todas as coisas. O Senhor só quer que a gente dê um passo de fé, que a gente vá além, que a gente acredite naquilo que Ele quer para as nossas vidas. E eu recomecei a minha vida aqui, porque até então eu morava com os meus pais, eu tinha 30 anos, e aquilo para mim foi recomeçar, foi sair do zero. A única coisa que eu trouxe foi uma mochila, uma trouxa de roupa e somente. Hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, estou aí, como eu disse, eu tenho a minha família, eu tenho a minha casa, eu tenho o meu carro, graças ao Senhor, eu tenho o meu trabalho. Por quê? O Senhor me trouxe aqui e eu dei para frente, eu não andei para trás. Eu não olhei para as coisas que eu estava deixando, porque eu deixei meu pai, deixei a minha mãe, deixei os meus irmãos, eu vim somente eu e essa mochila de roupa. Foi só isso. Mas o Senhor esteve comigo o tempo todo. Vocês conhecem meu testemunho, vocês sabem que eu fiquei 12 anos afastado do Senhor. 12 anos afastado do Senhor. Agora pergunte, quantos dias o Senhor se afastou de mim? Eu te respondo, nem um dia, nem uma hora, nem um minuto. Em todos os segundos da minha vida, o Senhor esteve comigo. O Senhor esteve cuidando de mim, porque eu dei muita cabeçada com Ele. Eu arrebentei o coco mesmo, de verdade. Mas o Senhor cuidou de mim, porque o Senhor tinha um propósito na minha vida. Ele queria que eu recomeçasse uma vida diferente daquela vida que eu vivia. Mas para isso eu tive que aceitar que eu precisava mudar. Eu fiquei relutante, vocês sabem da minha história. Havia célula lá na casa da minha sogra, nós ainda morávamos lá. E na ocasião era o meu amado irmão Lucas e a esposa Suzana, que eram os líderes, mas eu só ficava no quarto. Eu não participava e em determinado dia eu entendi que o Senhor estava querendo que eu voltasse. Eu aceitei e decidi recomeçar. Me reconciliei com o Senhor, voltei a frequentar a igreja, em especial a IBPB Shekinah, porque até então já tinha andado em muitas igrejas e nada me segurava. Mas o Senhor tinha um propósito para a minha vida. E eu aceitei o propósito do Senhor. Hoje nós trabalhamos no Ministério de Casais, no Ministério de Louvor ali, tocando escondidinho, mas o Senhor, Ele sabe do meu coração. Hoje, para a honra e glória do Senhor, eu e minha esposa, nós lideramos uma célula, essa mesma que foi herdada do Lucas e da Suzana,
do meu irmão saudoso André, da minha irmã Lídia. Nós herdamos essa célula, dela nós já multiplicamos. A Rebeca é líder da célula Resgate 2. Tem a Resgate 1 que a minha irmã Lídia continua lá. E assim, tudo isso é para a glória do Senhor. O Senhor, Ele sabe, Ele só quer que você aceite, que você tem que recomeçar. E o ponto de convergência entre fidelidade e recomeço se encontra no último pilar que sustenta os dois, que é confiar em Deus, que é descansar, colocar nas mãos do Senhor aquilo que você não pode fazer. Lá no Salmo 37:3, onde foi que eu anotei? No Salmo 37:3, ele fala que confie no Senhor e faça o bem, habite na terra e alimente-se da verdade. Confiar no Senhor. Muitas vezes a gente atravessa por momentos nas nossas vidas que a gente acha que o mundo acabou, que às vezes confiar em Deus não é a melhor escolha. Nós queremos confiar em nós mesmos, nas nossas forças, nós queremos confiar no nosso próprio entendimento. A minha irmã Sâmia, ministrando ontem naquele culto abençoado, ela disse uma coisa que me chamou muita atenção lá, que é: nós temos a fonte de águas vivas, a fonte que jorra incessantemente, mas muitas vezes nós desprezamos essa fonte e queremos cavar o nosso próprio poço. Queremos fazer uma fonte para nós, de nós mesmos, sendo que nós não somos capazes de reter toda essa água. E aí, quando a gente pensa que não, a gente é um poço seco. Porque além de não nos satisfazer, a gente não consegue entregar nada para outras pessoas. As pessoas chegam até nós, e se nós bebermos direto da fonte que jorra rios de águas vivas, nós sempre teremos o que falar para as pessoas. Nós sempre teremos palavras doces, sempre teremos palavras de vida para alimentar essas pessoas. Mas quando nós estamos confiando em nós mesmos, então aí a gente põe tudo a perder, não somente a nossa vida, mas as vidas que chegam até nós também. Então confiar, irmãos, não é a parte mais fácil. Confiar é, acho que é até mais difícil do que ser fiel. Mas uma coisa está amarrada na outra. Não tem como você ser fiel se você não confia. É como se fosse um casamento. Você é fiel à sua esposa e ela é a você porque ela confia em você. Porque à medida que essa confiança se quebra, a fidelidade vai junto com isso. Ela se quebra também. Porque você para de confiar e você já não quer mais depositar o seu coração naquilo. A Bíblia ela é repleta de histórias de pessoas que confiaram em Deus, aceitaram, recomeçaram e se mantiveram fiéis. Eu disse aqui de Abrão, eu posso falar de Jacó, quando ele fugiu do irmão dele, quando ele foi morar com Labão, o sogro dele, foi enganado, e quando ele decidiu voltar, quando ele teve aquela luta com o anjo, ele entendeu que Deus tinha algo com ele. Então ele acreditou, ele creu, ele voltou, se reconciliou com o irmão dele e gerou grandes bênçãos. O filho dele, depois, José, foi outro que tinha tudo para desacreditar de Deus. Ele foi jogado pelos irmãos num poço. Ele foi vendido como escravo. Ele depois, a esposa de Potifar tentou deitar com ele, não quis, e ele foi caluniado, foi preso. Mas ele nunca deixou de acreditar no Senhor. Ele nunca deixou de confiar. O que eu quero dizer com isso? É porque, por mais dura que pareça a vida com você, o Senhor ele tem um plano em todas as coisas. Se o Senhor está sendo duro com você, é porque Ele sabe que lá na frente você vai usar isso.
Assim como ele usou José para ser governador do Egito e salvar a humanidade da fome que viria pelo mundo, o Senhor, Ele quer usar você também. O Senhor, Ele está tratando você. Se você está sob pressão, o Senhor, Ele está trabalhando você. Ele está moldando você para que você enfrente a vida de frente, para que as coisas aconteçam na sua vida. Moisés, uma outra pessoa que acreditou, Moisés teve uma oportunidade incrível de ser criado como um príncipe no Egito. E ele teve que recomeçar a vida dele depois que ele matou aquele soldado egípcio que estava maltratando um hebreu. E ele aceitou aquilo, mesmo relutante, quando Deus chamou que ele iria ser o remidor daquele povo, que seria ele a ferramenta que o Senhor queria usar para libertar o povo de Deus do Egito. Ele aceitou aquela missão. E ele fez isso, e ele lutou, e ele passou 40 anos com aquele povo no deserto, tentando fazer com que aquele povo fosse resiliente, que eles fossem resistentes, que eles se mantivessem fiéis. Foi uma luta muito grande, mas ele aceitou e ele confiou em Deus. Então eu quero relembrar com vocês os pontos para que a gente seja fiel ao Senhor, que nós possamos manter a nossa fidelidade e fazer um novo recomeço. Você não pode mudar o fim da sua história. A sua história, o final, só Deus sabe. Você pode recomeçar todas as vezes que o Senhor te chamar para recomeçar. Você pode recomeçar um trabalho novo. Você pode recomeçar uma vida nova, um relacionamento novo. Você pode recomeçar muitas coisas, muitas coisas. Mas para recomeçar você tem que ser fiel. Você tem que manter a exclusividade das coisas, você tem que manter a verdade das coisas, a regularidade, a constância naquilo e a sua confiança. Você não pode fazer as coisas se você não tiver fé, porque se você não tiver fé no que você vai fazer, provavelmente vai dar errado, porque nem você acredita no que você está fazendo. Se você não tem fé, peça a Deus, porque Deus dá a fé para você. O Senhor, Ele vai colocar situações na sua vida em que você vai ver que somente a fé poderia resolver. Nos evangelhos estão repletos dessa frase: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Então a fé ela é um elemento fundamental na vida do cristão. Então, um cristão sem fé é um foguete sem combustível. Um cristão sem fé é um carro sem motor. Um cristão sem fé não tem razão de ser, porque você não consegue parar de crer. Porque nós vivemos muitas coisas que somente a fé pode nos levar além. As pessoas comuns, elas vivem muitas coisas, elas vão até certo ponto. Mas o cristão não, o cristão ele vai além porque quem leva ele além é a fé que ele tem no Deus Todo-Poderoso, o Senhor que pode fazer todas as coisas. Que eu não posso dar uma batida a mais no meu coração, eu não posso dizer, o coração bate mais 10 vezes agora, eu não posso estender a minha vida por mais um minuto, porque quando o Senhor vier me buscar, é na hora que Ele disser, acabou, acabou. Não tem essas coisas. Então, eu creio que o Senhor, Ele quer que nós mantenhamos a nossa fidelidade e que nós possamos recomeçar. E para finalizar, eu vou usar um texto de Paulo, lá no livro de Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14. Que ele diz: não que eu tenha alcançado, irmãos, mas esquecendo as coisas que para trás ficaram, eu sigo em frente, em direção ao alvo, em busca de alcançar a graça do Senhor, a cruz do Senhor, porque
É isso que nós temos que fazer. As coisas passaram, querido. O passado, ele é glorioso, de alguns medonho para outros, mas o passado é passado. Nós não podemos viver do que já aconteceu. Nós temos que viver o hoje, preparando o amanhã, se o Senhor assim nos permitir. Então que você guarde essa palavra no seu coração, que você tome posse, que o Senhor, Ele está com você em todos os momentos. O Senhor, Ele tem uma promessa na sua vida, mas Ele quer primeiro que você aceite que você precisa recomeçar. Ele quer que você entenda que você precisa praticar a sua fé. Ele quer que você confie nele, porque se você confiar nele, ele vai fazer aquilo que o seu coração tem ansiado. Ele quer exclusividade. Não adore coisas, não adore pessoas, adore somente a ele. Seja verdadeiro, seja transparente diante do Senhor. Nós podemos enganar as pessoas, mas a Deus ninguém engana. Mantenha a sua regularidade. Faça como lá em 1 Tessalonicenses. Orai sem cessar. Não é estar de joelho toda hora, não é estar em língua toda hora, não. É orar sem cessar, em espírito, em verdade, porque é assim que nós falamos com o Pai. Amém, queridos? Eu queria deixar essa palavra para o coração de vocês, para o meu coração também. Gostaria que nesse momento nós pudéssemos orar, finalizar este momento aqui, para a honra e glória do Senhor. Amém? Pai amado Deus, eu te bendigo, Senhor, eu te agradeço, porque Tu és maravilhoso, Senhor. Não existe relatos de um outro Deus que seja tão grandioso como o Senhor. O Senhor tem pedido de nós, Pai, somente fidelidade, que nós possamos, Pai, ser fiéis a Ti, nós podemos render, Pai, a nossa adoração somente a Ti, pois somente Tu, Senhor, és digno da honra, da glória e do louvor. Pai, abençoa a vida do pastor Magno, a vida da pastora Sueli, a sua família, Pai. Abençoa, Pai, os nossos ministérios, Pai, na IDPB Shekinah. Abençoa, Pai, cada líder de célula, Senhor, cada líder de ministério, cada um, Pai, que tem entregue a sua vida, Pai, para a Tua obra. Abençoa, Senhor, cada irmão, Pai, que ouviu nesta noite esta palavra. Que a palavra do Senhor penetre, Senhor, em nossos corações. Senhor, eu peço também aqui nesta noite a Tua bênção sobre a vida dos dizimistas, sobre a vida dos ofertantes. Pai, que a Tua misericórdia alcance os nossos lares, que a Tua graça superabundante, Pai, encha os nossos celeiros e que nós não tenhamos falta de nada, Pai. Pelo contrário, que nós sejamos abundantes na Tua graça, no Teu entendimento, Senhor. Para a honra, meu Deus, e para a glória do Teu nome, é que eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Fica na paz, queridos, em nome de Jesus.